A história de uma cidade é contada através do seu povo. Entre o som das ondas, a música de um filho dessa terra se destaca. E a cara de Caraguá hoje é o caiçara Maestro Zé Maria. Sou José Maria do Prado, nascido aqui em Caraguatatuba, caiçara, pé no chão, né? Nasci em 1950, estou fazendo os meus 75 esse ano, graças a Deus, firme e forte. Sou músico, né? Nem sempre fui, mas a partir de uma certa idade eu me decidi pela música, né? Aí fui procurar conhecimento, me formei no conservatório em São José dos Campos, depois fui fazer o curso superior em São Paulo, na área de composição e regência, sou formado na área de regência de orquestra, coral, né? Em um mergulho no passado, Zé compartilha memórias de uma infância vivida nas ruas do centro de Caraguatatuba, onde cada esquina era um convite para a aventura. Lembrança que eu tenho é a partir dos 6, 7 anos, que a gente morava aqui no centro da cidade. Meu pai tinha um comércio, um empório, né, secos e molhados, que vendia de tudo. Estudava ali no Adali, onde hoje é o MAC, Museu de Arte de Caraguatatuba, e cresci nesse pedaço aqui, né. Minha infância foi muito ali no coreto. A gente brincava no coreto direto, jogava bola na rua, o negócio era futebol. Bolinha na rua, brinca de pega-pega no coreto. Depois ali no Adali, onde eu fiz o primário, um pouco depois eles fizeram uma quadra para futebol de salão, essas coisas. Então a gente brincava também na quadra e era cimento rústico, né? Então vivia estupiado, né? Vivia com os veios arrebentados. Ele conta como era a paisagem do centro de Caraguá na época. O coreto era um pouco diferente, ele foi remodelado, né? Quer dizer, mantiveram assim o original de algumas coisas, mas ele foi mexido um pouquinho, né? E a pracinha era aquilo, tinha uns banquinhos pequenos, era toda cercada por uma planta que eles chamam de cerca viva, né? Ela enquadrada assim inteirinha. Era mais ou menos dessa altura, assim, um pouco mais baixo do que esse parapeito aqui. E eles chamam de cerca viva, eu não lembro o nome da planta. Era toda fechada assim, né? Era aberta ali em frente à igreja, não era calçadão. Então circulava carro ali para tudo quanto era lado, né? Você não tinha essa separação. No começo não tinha a fonte luminosa, claro, a fonte é bem mais recente, né? Enquanto ajudava o pai no trabalho, de repente a música entra em cena, como uma brincadeira de criança. Quando eu comecei a brincar com o violão, eu comprei um violãozinho e tal. Meu pai que me ensinou umas coisinhas básicas. Meu pai tocava na roça, aquelas coisinhas de viola, né? Ele me ensinou as coisinhas, eu tinha uma facilidade muito grande, fui pegando. Meu pai veio de Paraibuna, então ele tinha aquela mania de depois do almoço tirar uma soneca, né? Aí eu ficava tomando conta lá do boteco lá. E na época eu comecei a pegar o violão, ficava treinando as coisinhas lá, né? Tomando conta e treinando, né? Funcionava assim, eu cuidava lá para ele no descanso dele. Minha mãe também, claro, né? Ajudava ele, mas eu acabava ficando mais na minha mãe, inclusive. Eu era moleque, mas eu gostava de ver as coisas, ele ficava ajudando ali, né? Zé coleciona histórias inusitadas de um tempo em que a cultura e a convivência eram diferentes. Quando a gente já morava nessa casa aqui que eu moro, meu pai, no começo, ele teve um barzinho ali. E a delegacia de polícia era ali do lado, onde hoje é um comércio de comida japonesa. Ali era uma delegacia de Caraguá. E não tinha delegado, porque Caraguá não tinha uma autonomia política, era comarca, na realidade, de São Sebastião. Então o delegado vinha de São Sebastião. E aqui ficava o escrivão.
E um dia eu tô lá tomando conta do bar do meu pai, lá com o violão, tentando tocar umas coisas lá, fuçando. Aí eu tô lá um dia no violão, lá na hora do meu pai foi descansar, chega uma grelinha lá. Opa, tudo bom, tudo bom. Veio lá pegar cerveja, olha que loucura. A cadeia aqui tinha 2 presos. Mas eles ficavam lá, saíam, vinham no bar do meu pai, vinham no bar do lado, comprar cerveja e levar, ficavam tomando na cela. Olha a história. Aí esse cara me fala assim, ó, eu sou o Toninho, eu sou investigador, não sei o que, né? Você toca violão? Velho, eu tô aprendendo, ó, eu toco acordeon. Eu toco acordeon, tem um acordeon ali, fico tocando lá. Vai lá pra gente tocar. É na delegacia ali. Eu falei, você tá louco, né? Eu fiquei pensando, delegacia tocar. Aí eu toquei um dia, eu tomei, falei, vou lá, bicho. Peguei o violão, fui lá. Aí, dentro da cela, cara, a cela não era grade de ferro, era madeira, era uns caibros. Porque o que eles faziam aqui? Tinha 3 policiais, conhecia todo mundo. Eles pegavam um bêbado na rua e levavam pra dormir lá. Pro cara não dormir na rua, o cara acordava e ia embora. Era desse jeito, porque aqui não tinha violência, né? Nossa, se tivesse um assassinato, nossa senhora, era notícia pro ano inteiro, né? Porque não tinha, uma cidade muito pacata, era tranquila, né? Aí eu fui com o violão lá, pena que não tem documento disso, foto, nada, né? A gente sentava lá, um caixotinho assim, os caras tomando cerveja, os dois detentos tomando cerveja, ele com o acordeão e eu com o violão dentro da cela tocando. Era uma loucura, cara. Quando as pessoas não acreditam, falei, era assim, cara, pena que a gente não tinha como documentar, fotografar, nada. Fui várias vezes lá. Nunca mais vi esse investigador e tal, mas era desse jeito. A história era muito legal, né? Porque era uma cidade muito pacata. Ela fazia as amizades, o policial, tudo conhecia todo mundo, né? O que começou apenas como uma brincadeira se tornou uma paixão para toda a vida. Porque não tinha toca-disco para poder ouvir o disco, tirar a música. Tirava como? Você ligava o rádio, tocava uma música, você interessava, corria pegar o violão. Nisso a música já estava na metade, né? Aí você ia pegar um pedacinho e esperava tocar de novo, sabe lá quando. Então foi bom porque você desenvolveu uma memória, que você conseguia reter aquela informação que você pegou ontem para daqui a um mês você lembrar, era assim. Então isso foi muito bom, depois que eu fui reconhecer isso, né? Depois de estar estudando, já com os prêmios, falei, nossa, como valeu essas coisas de ficar apanhando lá, né? Aí eu descobri que existia conservatório, né, em São José, fui correr atrás para poder ter uma formação técnica e anos depois eu fui para São Paulo para fazer a minha formação superior. A formação é de maestro, de regente, né? Porque, veja bem, a questão maestro, né? Maestro é um termo italiano, quer dizer mestre, né? Então você tem, às vezes, mestre ou maestro que não é regente. E tem regente que não é maestro, embora sejam chamados de maestro, porque é como doutor, por exemplo, nas outras áreas, né? O advogado, na realidade, ele não é doutor, ele é bacharel em direito, né? Doutor tem que ter doutorado. Mas existe uma lei que permite que seja chamado de doutor, assim como o médico, que é bacharel em medicina, não é doutor, mas pelo respeito da profissão você chama de doutor, né? E a música é uma coisa, quando você atinge uma formação assim, né, nessa área que eu fiz, de regência e tal, você passa a ser chamado de maestro, por causa da sua formação. Um momento difícil da vida fez Zé retornar para Caraguá. Eu estava em São Paulo muito bem, dando aula na antiga Universidade Livre de Música, ULM, que hoje é a escola, como é que é a escola de EMESP, Escola Musical de São Paulo. Quando lá que foi criado, eu estava lá em São Paulo, eu comecei a dar aula de violão. Eu dei aula nas oficinas de bairro, né? E dei aula norte, sul, leste, oeste. São Paulo eu rodava de ponta a ponta. Aí aconteceu o seguinte, rapaz, numa das minhas descidas para Caraguá, porque eu não ficava muito tempo sem vir ver meu pai e minha mãe, que já estavam com idade avançada, né? E o meu irmão, que era especial. Então eu ficava preocupado, a cada 15 dias eu estava aqui. Tinha mês que eu vinha toda semana, não tinha nada que fazer lá fim de semana, eu descia. Aí numa dessas descidas, eu peguei a minha mãe com uma tossinha esquisita, rapaz, e falei com ela para levá-la no médico, né? E só levava amarrado, porque pessoal de roça, não posso falar muito porque eu também sou assim, né? Aí eu levei no médico, fizemos uma chapa, então descobrimos que ela estava com câncer no seio. E quando eu fui em São José no especialista, já não tinha o que fazer, já tinha tomado o corpo todo. Eu optei de voltar para cá por causa do meu pai e do meu irmão. Aí nesse meio tempo meu pai morre, fica o meu irmão. Eu poderia levá-lo para São Paulo, mas aqui ele andava pela cidade, conhecia todo mundo. Lá ele ia ficar preso no apartamento. Ia morrer loguinho, né? Falei, não, optei por largar tudo e vim ficar com ele aqui. Ele fala do amor que sente pela cidade e de tudo que essa terra representa. É a minha cidade, né? Então aí a relação que a gente tem é uma relação total de amor, né? De carinho pela cidade, né? De preocupação, né? De
de cobrar as pessoas para melhorar, né? De ficar perturbando os outros aí. Me preocupo, né, em ajudar no que eu posso na cidade, porque representa a vida da gente, onde você nasceu, sua terra natal, né? Um amor muito mais do que falado. É cantado em uma homenagem autoral para a princesinha do litoral norte. A mãe natureza nos presenteou com um lindo mar azul, belas praias, alvas areias, matas verdejantes, céu estrelado, és nosso lar, querida cidade, poema eternamente amada, bela Caraguá.